gravação iniciada, né? A gente tem aí nesse anúncio, né? A gente vai tratar um pouco da ecologia. Isso está inspirado um pouco no trabalho que a Fundação e seus parceiros já fazem há muitos anos. Sistemas agroflorestais, biodiversidade, resiliência climática, adaptação, né? Na Caatinga, na Serra, na praia, né? E também inspirado na história da ecologia. E o que é que isso tem a ver com agroecologia, com adaptação climática, com recuperação, com restauração florestal, né? E se a Aurinete puder descompartilhar, e isso está muito baseado, pessoal, nesse livro aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Com essa coisa fica com dificuldade. É a história da ecologia. Eu vou tirar esse pano de fundo aqui, que vai ficar melhor. Tá certo? Tirar o plano de fundo, para ver se eu consigo mostrar a capa desse livro para vocês. Continuou com esse plano de fundo, né? Cuidado, isso que eu não gosto de colocar esse pano de fundo, que quando coloco... Tá. Eu vou te mandar a capa do livro, Aurinete, aí se tu puder compartilhar para mim, certo? Eu te agradeço ao longo da nossa conversa. Tá? A gente mostra um pouquinho mais adiante isso, para não perder tempo. Então, tem um livro, que é a História da Ecologia, agora ficou legalzinho aí, ó, de parar. Ele foi publicado por um francês, um estudioso, o Jean-Paul Deloge, em 1991. E ele foi traduzido e lançado na América Latina pelos amigos do Uruguai, do Amigos da Terra, da Rede Terra do Futuro. Eu, em uma das minhas passagens no Uruguai, comprei esse livro e já tinha passado por ele, certo? E nessas nossas iniciativas de formação, de capacitação, nós voltamos a ele mais uma vez, certo? E tem um capítulo desse livro, que é a História da Ecologia, né? Tem um capítulo nesse livro que ele é genial. A gente vai tentar depois colocar em PDF para distribuir para as pessoas mais interessadas, né? Pode ser que alguém consiga todo o livro em PDF, né? Que é a História da Ecologia, tá certo? Pode ser que alguém esteja até no grupo aí, com o computador, consiga localizar esse livro. Ele é simplesmente genial, tá certo? Para quem trabalha com agroecologia, com mudanças climáticas, com sistemas agroflorestais, com sistemas agropastorios sustentáveis, com biodiversidade, porque ele dá uma base empírica e científica e atual maravilhoso para o nosso trabalho de hoje. E tem um artigo dele, que é Botânica e Ecologia, o Velho e o Novo Mundo, e mostra como no século XIX, tá certo? Isso se desenvolvia pela Europa, mas com a colonização das Américas, isso evoluiu de forma muito rápida, principalmente nos Estados Unidos, né? E teve uma base muito interessante, né? Que é a história da botânica das plantas. Os pesquisadores e os cientistas começaram a ter um interesse mais de complexidade, como é que o sistema, como é que as plantas, como é que as pradarias, como é que as dunas, como é que uma área destruída se recuperava. E aí, alguns pesquisadores e investigadores começaram a perceber, tá certo? Esse processo, né? Então, a botânica e o estudo da botânica teve um papel inicial fundamental, tá certo? Na construção desse conceito que tanto se trabalha hoje, que é o conceito de ecologia, tá certo? E aí começam a nascer as bases de uma ecologia, de estudo sobre a ecologia, né? Sobre
sobre a ciência. E tem umas coisas muito interessantes para nós trabalhamos com sistemas agroflorestais há 33 anos, aqui o Ernest se espalhou pelo mundo, nessa parte mais moderna, né? Já que comunidades tradicionais, comunidades indígenas, comunidades negras, né? Caboclas, elas já desenvolviam, de forma empírica, tá certo? Atuações sobre manejo das espécies, manejo da botânica, né? Mas o surgimento dessa história da botânica, como é que as espécies se relacionam, né? E, e aí começou a aparecer um pouco esse conceito, a ecologia animal, a ecologia vegetal, né? E, e a ecologia vegetal passou a ter um papel fundamental, né, no entendimento de como é que a natureza, como é que ela se comporta, né? E o que foi interessante para mim na releitura desse livro, para compartilhar com vocês, é que nós que trabalhamos com agroecologia, nós que trabalhamos com área de recuperação, com produção, com produtividade, como é que 1800 e alguma coisa, você já tinha estudos que apontavam, que a diagnosticavam e que detectavam, tá certo? E comprovavam essa história que vem a se chamar depois da comunicação entre as espécies, da comunicação entre as plantas, entre os vegetais, entre os seres vivos e um determinado ecossistema. Chegando alguns autores, eu achei a expressão fabulosa, a falar da sociologia das plantas. Olha que interessante. As ciências sociais das plantas. Então, para quem tem oportunidade, para quem tem condições, tá certo? Professores, pesquisadores, pessoas interessadas, esse livro deve ter em francês e em inglês também, ele tem em espanhol, não encontrei ele em português, tá certo? Esse livro é fundamental para o trabalho que a gente faz hoje, para o enriquecimento do trabalho que a gente faz hoje. Desde a sua introdução, tá certo? Até, olha que coisa maravilhosa, da economia da natureza à ecologia. Da economia da natureza como um todo. Como é que as plantas se relacionam com a água? Como é que as plantas se relacionam com os nutrientes? Tá certo? A construção da ecologia, né? Tem uma passagem aqui, bem no início, né, que ele diz assim, não, a ecologia é a matriz viva de uma nova consciência, de uma nova cultura, bem na introdução do livro, de um pertencimento da natureza, da presença da natureza de forma mais profunda em nós mesmos, seres humanos, partes e atores do sistema global da natureza. Isso, a introdução do livro de 1991, a introdução desse livro. É dizer também a consciência das relações muito estreitas entre as desordens ecológicas, o desarranjo ecológico, e nossa sociedade. Tá certo? A intervenção humana, efetivamente, acaba ameaçando o próprio funcionamento e o futuro do sistema global da natureza. O homem, como outros animais, tá certo? Se ha comportado, né? Tem se comportado como talvez o maior predador. 1991, a introdução do livro. Tá certo? São capítulos muito interessantes. Por exemplo, a definição de ecossistema. Quando é que isso aparece por primeira vez? Quando é que um tema tão atual como é o de hoje, os ecossistemas, né, estão ameaçados, a importância dos ecossistemas, o serviço que a natureza nos dá. A natureza produz água, produz os polinizadores, produz os alimentos, produz os peixes do mar, né? Isso, os diferentes ecossistemas, né? Isso, né? Como é que isso aparece a primeira vez? Então, são muito interessantes. Espero que a gente encontre esse livro em português. A gente deve passar por ele, né?
ao longo do nosso ano, do nosso trabalho, é uma boa referência. E tem capítulos, eu centrei aqui, né? Nesse capítulo, olha como é que é interessante aqui, pessoal. Depois eu vou entrar um pouco, né? No capítulo que a gente vai se aprofundar mais, mas tem algumas passagens, assim, que parece que foram escritas hoje, tá certo? Parece que foram escritas hoje. Então, o que é que aconteceu? De estudo da botânica, da floração das plantas, de coisas bem específicas de cada planta, já no século XIX, eles começaram a compreender a relação entre essas plantas, entre o ecossistema, entre o ar, entre as águas, entre as espécies, entre a colonização das espécies. Nós temos alguns agrônomos que estão conosco aqui hoje, alguns agricultores e agricultoras, alguns ecólogos, tá certo? Aqui tem o Narciso, né, que tem doutorado nessa área, um agrônomo. Isso é uma coisa para quem vai estudar hoje um pouco mais comum, tá certo? Um pouco mais comum. O teu microfone está fechado, Narciso, tá certo? Ah, tranquilo. Boa noite. Boa noite, querido. Então, para a gente que trabalha com sucessão, quem trabalhou com Ernest, sistemas agroflorestais. Nós temos dois sistemas agroflorestais muito antigos aqui no Ceará. Um que tem quase 2 séculos e meio, que é o do café na Meruoca, café de sombra, começou pela Meruoca. Ele é mais antigo do que o café do sistema agroflorestal de Baturité, e o de Baturité que tem 2 séculos. Mas, aqui, nesse outro livro, deixa eu ver se eu ponho ela aqui, Arqueologia Brasileira, tá certo? Arqueologia Brasileira. Há um esforço muito grande de detectar a Revolução Agrícola Brasileira. Você sabe que essa história da Revolução da Agricultura tem 10 mil anos pelo mundo, mais ou menos. Mas os estudiosos, nos últimos anos, têm se esforçado. Sim, nas Américas. E no Brasil, se deu há 6 mil anos, há 8 mil anos, há 10 mil anos, há 11 mil anos. E esse livro aqui tem capítulos sensacionais sobre a domesticação de pelo menos 2 espécies, a mandioca e o amendoim. Olha que coisa interessante. E aí começa a se olhar pela arqueologia, aquilo que era selvagem, as comunidades indígenas começaram a transformar em agricultura, em domesticar essa planta, que depois se espalha pelo mundo. Mas olha que interessante. Aqui no Ceará você tem um sistema agroflorestal ainda mais antigo, tá certo? Que é os cajueiros gigantes, mandioca, amendoins, tá certo? E provavelmente, tá certo? A presença de milho e feijão, tá certo? Mas posterior. Então, o sistema de manejo agroflorestal de cajueiros, amendoim e mandioca, provavelmente é bem mais antigo do que os sistemas agroflorestais dos cafezais, já que a presença do caju em comunidades indígenas é muito mais antiga, inclusive com a presença da batata doce. Nós temos aqui históricos de arqueologia que já encontram a batata doce aqui bem antiga, com quase 700, 800 anos aqui presente. Tá certo? Então, essa história da ecologia, das espécies, e como a botânica e a natureza, olha que interessante, como a botânica e a natureza, tá certo? Nos dá elementos, a sociologia das plantas, tá certo? Dá elementos para a criação de uma ciência que chama ecologia hoje. A natureza inspirou esse processo. O estudo complexo dessa sociedade das plantas é que dá o surgimento da ciência da ecologia.
tá certo? E aí cria uma série de possibilidades e de desafios de como a intervenção humana, através do fogo, através do gado, dos caprinos, dos ovinos, intervém sobre esse processo, ou de um incêndio, ou da pecuária, e modifica esse processo dessa sociedade das plantas. Mas eles também começaram a compreender, pessoal, que havia intervenções externas, como vento, como calor, como água, como luz. Tá certo? O cacau não é de origem cearense. Tem presença dele muito antiga nas Américas, mas também está acompanhando esse mesmo processo, Anivaldo. Exatamente. É um sistema agroflorestal muito antigo nas Américas, que deve acompanhar esse mesmo princípio de domesticação desses processos, né? E aí vem essa história da ecologia tropical, tá certo? De compreender esses processos também mais antigos nossos, tá? E aí, essa sociedade das plantas, essa botânica das plantas, essa ecologia da natureza, passa a revelar a relação dela com as sociedades humanas, essa relação extremamente intrínseca que não dá para separar. Esse capítulo do livro, aqui desse livro, ele chama Botânica e Ecologia, o Velho e o Novo Mundo, tá certo? O nascimento da ecologia como ciência, tá certo? E isso é muito interessante, né? Para a gente que trabalha com esse tema hoje. Mas tem uma coisa interessante que os botânicos já trabalhavam naquela época e que nos interessa hoje aos agricultores familiares que estão aqui, aqueles que trabalham em cooperativa, aqueles que querem melhorar a sua produção, que querem trabalhar com o termo de biodiversidade, que estão trabalhando com os polinizadores, com os combates naturais a pragas e doenças, né? A restauração de áreas degradadas, a melhorar a sua produtividade, a reconstruir água, a trazer água para o seu sistema, né? Ele, nesse livro, enfatiza os botânicos foram os pioneiros na construção da ecologia, como eu falei, né? Antes mesmo de existir uma disciplina ecológica formal, os pesquisadores da botânica já investigavam o quê? Como é que as plantas se distribuem. A relação, olha o que é com os botânicos, a relação entre vegetação e clima. Talvez o principal tema hoje da humanidade, vegetação e clima. Por que vegetação e clima? Porque as mudanças climáticas, as tormentas, o calor, ameaçam a produção de alimentos. Ou por muita água, ou por muito calor. Nós já temos estudos no Nordeste que o aumento previsto da temperatura do solo, no semiárido, vai cair a produtividade de uma série de produtos agrícolas nossos devido às mudanças climáticas. As mangas irrigadas do Vale do São Francisco, algumas delas estão sendo pulverizadas com óleo vegetal, porque o calor atmosférico já atinge a produtividade da planta da manga, mesmo ela irrigada. Mas aqui os botânicos já diziam isso. Ó. O Laércio Meirelles, que é um agrônomo do Rio Grande do Sul, do Centro Ecológico, muita gente conhece aquele hoje, trabalha com certificação, sistemas agroflorestais. Isso está aqui também. O Laércio me disse uma vez, num sistema agroflorestal, e ainda mais em solos como o nosso, que não são solos profundos, tanto em Baturité, na maioria, como na Caatinga, aqui no Ceará, que é a nossa vegetação, Anivaldo, aqui predominante, é um único ecossistema nitidamente brasileiro, é a Caatinga, que ela está isolada entre essa região e o Atlântico. É que o mais importante para a planta na Caatinga não é o que está no solo, é a luz. A luz é fundamental no sistema de capoeira, no sistema agrocívil pastoril. A luz é fundamental para a botânica e para as plantas, e como é que ela distribui essa luz entre diferentes plantas. Quando a gente entra numa capoeira que está sendo restaurada, que elas estão sombreando ali umas às outras, há uma inteligência
E aí se dialoga, já nessa época se dizia o quê? Se dizia o quê? Que as plantas já cooperavam entre elas. Há um acordo descoberto pela ciência, já no século XIX, e vem se aproveitando, que no ecossistema de restauração, no ecossistema da Amazônia, no ecossistema da savana africana, na Mata Atlântica, as plantas acordam relações entre elas. Os seres acordam relação entre eles. E tem mais estudos que indicam que algumas plantas, até alguns seres, se comunicam entre eles. Quando uma planta libera um pólen, é para exatamente atrair aquele polinizador, alimentar aquele polinizador que vai levar aquele pólen, inclusive para polinizar uma outra planta e alimentar um outro animal. Então, há todo um sistema de comunicação nos ecossistemas para buscar maior eficiência entre eles. Aí você começa a sair da parte da botânica, vegetal, e começa a adentrar nos seres vivos. E começa a aparecer o conceito de ecossistema. Mas também começa a aparecer o fluxo de luz e de água no sistema, que é muito importante para qualquer sistema. E começa também a aparecer, tá certo? A questão da agricultura e da necessidade humana de produzir alimentos, que é um serviço que a natureza, que os ecossistemas nos colocam. Nesse processo da evolução do estudo científico da ecologia, aparece um sujeito que se chama Warming, tá certo? Que é considerado um dos fundadores da ciência ecológica, tá certo? E em 1895 ele escreve O Fundamento das Plantas, que é um clássico até hoje, tá certo? E aí começa, tá certo? No século XX, começa essa produção científica a ser estudada em pradaria, em dunas, em sistemas de alagadiços nos Estados Unidos, tá certo? Isso tendo como base aquilo que é fundamental, que é a vegetação e suas relações. Uma das coisas que eu achei mais interessante nesse livro, que me chamou muita atenção, eu estou há 40 anos nessa área, 36 anos na ecologia, tá certo? Isso é um tema muito atual aqui, ó, o homem e a biosfera. Tema atual hoje, o cientista, a crise da biosfera. A biosfera é onde a gente vive, nesse mundão do planeta, e a parte mais larga dela deve ter no máximo 30 quilômetros de largura. Ela é muito grande ao redor do planeta. É onde tem vida, porque tem parte da Terra que não tem vida. Então, essa biosfera é importantíssima, ela que está ameaçada nesse processo. Mas uma coisa, olha que coisa interessante aqui nesse livro que a gente discute tanto hoje, complexidade. Sistemas agrícolas que têm complexidade. Né? Quando você começa a trabalhar os sistemas agroflorestais, você começa a atribuir mais complexidade a ele. Quando você trabalha com agroecologia, que só uma agricultora familiar que está aqui pode produzir 25, 30 produtos na sua área, isso tem mais complexidade que uma monocultura. Tá certo? Olha que interessante. Uma família pode produzir 35 produtos, tá certo? Num sistema agroecológico. Precisa de complexidade para isso. É mais simples você produzir a monocultura de uma cultura. E esses cientistas já tratavam desse tema. Tá certo? Então, tem um material que eu fiz, que eu vou passar rapidinho, que é aquele PowerPoint, rapidinho, para vocês, tá certo? E, como nos últimos anos, nos últimos 30 e poucos anos no Brasil, esses sistemas agroflorestais, esse sistema sintrópico, isso evoluiu bastante, o mais interessante é que as bases científicas para isso estão dadas há mais de um século.
E o que mais me impressionou isso, pessoal, que eu vou me aprofundar um pouco nisso, a gente vai voltar para isso, é a sociologia das plantas, a sociedade das plantas. Para vocês terem uma ideia, Tá aparecendo? tá, eu não sei se esse é o início, se é a primeira, tá certo? Tem que olhar qual é a primeira aí no seu. Então, uma coisa interessante é que num hectare de café aqui no Baturité, com centenas de espécies, nós encontramos 14 tipos de fruteiras, de frutas, misturada com café. Tá certo? 14 tipos de frutas, produzindo juntas com café, e produzindo madeira, e produzindo biodiversidade, e produzindo mel. Olha a complexidade de um sistema desse. Então, um pouco da história da ecologia, né? Quem quiser esse material, é só falar com a Aurinete aí, que ela envia, tá certo? Pode passar, tá certo? Compreender a origem da ecologia, identificar seus atores fundamentais, entender essa evolução histórica dela, entender essa sociedade das plantas. O que é que saiu agora um estudo recentemente? É que eu posso ter um sistema de produção de plantas, de plantio de plantas, nativas ou não, que vai sequestrar muito carbono, tá certo? Eu recupero uma área degradada, eu faço um plantio de plantas nativas, eu posso plantar outras plantas, essas árvores vão crescendo, frutíferas ou não, e elas vão sequestrar carbono. O que a ciência está nos dizendo é se você copiar uma floresta, e se você tiver uma floresta em pé de muitos anos, o sistema de sequestro de carbono, ele é muito maior. Ele é muito maior. Porque é todo o sistema que vai sequestrar o carbono. As bactérias, os fungos, as raízes, o extrato herbáceo, o extrato arbustivo, os animais envolvidos nisso, os animais que se retroalimentam, os cogumelos que se alimentam de oxigênio e se alimentam de carbono e devolvem oxigênio para as plantas. Ou seja, uma árvore nativa ou não, num sistema mais complexo, ela vai sequestrar mais carbono. Olha que interessante. Ou seja, a sociedade das plantas, ela é mais eficiente. Então, se você quiser recuperar uma área degradada, e aqui está dito, já no século XIX, quando você destrói uma área, ou aqui, ou nos Estados Unidos, quem vem primeiro não são as árvores. Quem vem primeiro é o extrato herbáceo. As baixinhas, as miudinhas. E aí começou na botânica, e depois na ecologia, e depois na agricultura, a história da sucessão vegetal. Tá bom? Eu vou voltar para isso, né? Mas compreender a origem da ecologia, identificar, pode passar. Relaciona essa crise, né? A ciência que estuda a relação entre os seres vivos. E muitos ainda achavam, recentemente, que a ecologia seria apenas o estudo da ecologia dos outros seres, mas não dos humanos. Como a gente pudesse separar isso. É inseparável. Porque o ar que a natureza produz, e que nós interferimos sobre ele, o oxigênio que é produzido pelos ecossistemas, poluído ou não, é o que eu respiro a cada segundo. É o que nós respiramos a cada segundo. Boa parte dos alimentos que nós comemos diariamente é produzido, polinizado pelos insetos naturais. Toda a água que nós bebemos é produzida pela natureza. E nós influenciamos e nos influenciamos diretamente. Boa parte dos remédios que nós consumimos vem desses ecossistemas. E nós deixamos uma tal de pegada, nós interferimos nesses ecossistemas e somos interferidos com ele. Essa interação. E ao defecar, tá certo?
esses restos, esses dejetos, eles faltam, por exemplo, nos sistemas agrícolas. Esses minerais, esses nutrientes que estão em nossas fezes, além de criar crise ambiental nas cidades, né? E aparece essa definição de ecossistema. Pode passar. Aí o conceito de ecologia, já bem antigo, essa história da Grécia, a casa, o estudo, a casa viva, né? Coisa muito bem conhecida. Pode passar. Rapidinho. E as raízes antigas da ecologia, desde o Aristóteles, né? Aí eu vou passar, que isso já fica esse material para vocês, para quem quiser. Aí no século 17 e 18, começa a avançar essa história da classificação da espécie, a expansão da ciência natural. Pode passar? Mas o que é interessante? Quando um sueco, que é um Linneu, que é muito conhecido, seus estudantes saíram viajando pelo mundo, por exemplo, o caju, que tem a origem muito diagnosticada por aqui, que chama o nome científico anacardiácea, né? O caju, e esse sueco e sua equipe, copiando um holandês que passou por aqui no século 17, tá certo? Encontrou esse nome científico das plantas, foi na natureza. Foi conversando com as comunidades tradicionais. É da realidade empírica da natureza, é da sociedade das plantas, dos bichos, dos vegetais, das águas e das comunidades mais antigas que vêm os principais estudos para formular a ciência da natureza, da ecologia, dos ecossistemas. Em Recife, se publicou o primeiro tratado de medicina tropical das Américas, desde do Canadá até o Chile, foi publicado aqui no Brasil, em Recife, pelos holandeses. Resultado de quê? De entrevista com as comunidades indígenas, que plantas curam, de observação da natureza. É daí que vem. Não é do cientista trancado numa sala, é da observação da natureza e da relação dela com a vida. É daí que vem a ciência. Não pode vir de outro campo. Aí uma relação entre clima, altitude e vegetação. A natureza, como isso aqui é um alemão, tem até uma universidade, Robert, começa a dizer, né, a natureza como um sistema integrado, a propriedade como um sistema integrado. Às vezes um agricultor tem uma pequena propriedade, faz um sistema agroecológico, um riacho passa dentro da propriedade dele, mas o outro está poluindo o riacho lá em cima. Nós estamos integrados. As queimadas da Amazônia chegam aqui, chegam no Centro-Oeste, chegam em São Paulo. A água circula no planeta, os bichos circulam no planeta, parte dele. E essa relação entre clima, altitude, vegetação, a natureza como um sistema integrado. Pode passar? A teoria da seleção natural, a adaptação das espécies, a competição, isso foi sendo superado, né? Darwin foi sendo mais e mais superado, e se foi considerado que a natureza colabora muito mais do que compete. Há casos estudados, pessoal, fabuloso. Cai uma planta, cai várias plantas, e um tronco vivo ainda cai. Algumas árvores adotam aquele tronco com suas raízes e passam a nutrir aquele tronco de nutrientes. E ele passa a ser um tronco vivo que até rebrotar, rebrota. Então, essa sociedade das plantas, de como ela colabora entre elas. E o assertivo de uma agricultura ecológica, de um sistema agroflorestal, é a colaboração, encontrar o sistema certo entre água, calor, vento e as plantas que o produtor e a produtora quer produzir em sistemas diferenciados, em altitudes diferenciadas, em solos diferenciados. É encontrar esse tipo de comunicação. Às vezes com a literatura, às vezes com assistência técnica, mas às vezes experimentando. Um amigo Ernest, na Bahia, passou 10 anos procurando uma boa companhia para o abacaxi de sombra dele.
O café vem da sombra da África. Chega no Brasil, vai para o sol. Chegou no Ceará e no Nordeste, nós botamos eles na sombra, e o ingá foi uma das espécies, tá certo, que se adaptou como uma grande amiga do café aqui pelo Ceará. Pode passar. Final do século XIX, né? O nascimento da ecologia científica. O estudo das relações. A dinâmica das populações. Olha, pessoal, que coisa interessante. Tem um outro livro de um cientista cubano que trabalha muito aqui no Brasil, tá certo? Que ele fez um estudo de áreas rurais, de trabalhadores, produtores, agricultores familiares, ao ciclo de uma vida. A família com 11 filhos de agricultores familiares, uma média propriedade, e a família, o Tadeu aqui é um agricultor da Caatinga, está aqui conosco, é um bom exemplo disso. Não sei se na família dele teve 5, 6, 7 filhos, tá certo? Tadeu pode abrir o microfone se tiver condições, é lá de Quixadá, do mês da Caatinga, produtor de mel, de agroflorestal, de gado de solta na Caatinga. Quantos filhos, quantos irmãos Tadeu na família? Esse microfone do Tadeu está liberado. Quanto? 7. 7. O Tadeu é um exemplo disso. Mas tem a dona lá de Viçosa, a nossa amiga Mazé está aqui, a nossa amiga que foi do sindicato, da revista de Agrofloresta, Linete, a dona Terezinha. A dona Terezinha também assumiu a propriedade da família porque os irmãos já tinham crescido. O que é que o estudioso viu? Na medida que eu sou um animal, um ser humano, que também somos animais, e que a família precisa se alimentar, e o que ele tinha era sua natureza, sua propriedade, aquele espaço, aquela paisagem, a família precisa ir a campo, precisa ir na natureza para buscar os nutrientes para poder se viver e se reproduzir e garantir a sobrevivência da espécie e a reprodução da espécie, porque senão a família morreria toda de fome. Nós precisamos de nutrientes diariamente para nos mantermos vivos, esse corpo que pulsa e que circula todos os dias. Então, a família vai na natureza para conseguir energia, nutrientes, alimento para 11 membros. Tá certo? Boa noite, Vilma. E aí isso vai crescendo, os filhos vão crescendo, a demanda vai aumentando, e aí você usa diferentes técnicas, ou a coivara, ou fogo, ou facão, ou arado, ou um trator, ou gado, ou jumento, ou burro, para ver se melhora a produção desses nutrientes para a família. E aí vem a revolução agrícola, e se tiver algum excesso, para trocar ou para vender, ou para compartilhar com a comunidade. O que é que o estudioso viu? Na medida que a família cresce, deixa aquele núcleo familiar e migra para a cidade, a necessidade da família de ir na natureza diminui. Porque agora ela só tem 2 membros ou 3 membros em casa. A necessidade dela de nutrição e de nutrientes é menor. Porque a família já está estudando, trabalhando em outros setores. E aí vem outras conquistas. Aposentadoria rural, direitos sociais. Então, a família precisa ir menos à mata para poder estar viva. Ela tem como conseguir seus alimentos de outro. E a pressão é menor. Isso mostra o quê? Que a nossa relação com a natureza também está diretamente ligada à nossa sobrevivência, à nossa qualidade de vida. E aí tem a ver com o quê, pessoal? Dinâmica das populações, a ecologia. Mas não é só para a população dos bichos. Muita gente tem dificuldade de entender, porque a população do campo vai diminuindo com o surgimento das cidades, de outras nessa cidade. Um historiador, geógrafo brasileiro, Milton Santos, compreendeu isso muito bem há 30, 40 anos atrás. Os fluxos da dinâmica populacional. E para vocês terem uma ideia, nós temos espécies urbanas que trafegaram para a área rural e a área rural para pássaros, e passam a se adaptar. Como é que os gaviões estão vivendo numa metrópole como Fortaleza? Como é que a jandaia, que é um pássaro belíssimo, volta para Fortaleza? A dinâmica das populações. Pode passar, Aurélia. Aurinete?
A Linete tirou uma pausa. Interações ecológicas. Predação, competição, mutualismo, parasitismo. Você vai encontrando nos sistemas ecológicos. Vamos nós. Pode passar mais rapidinho. Conceito de ecossistema. Tá, o nome do homem que... Arthur Tansley. Integra os organismos e o ambiente físico. Uma coisa que está muito clara hoje, quando se trabalha com solo. Se o solo... Por exemplo, os porcos, tem um porco na Espanha, que ele é patrimônio gastronômico da humanidade. Pata negra. Quem quiser procurar aí pela internet, o pata negra. E ele é um dos poucos animais territoriais que tem ômega 3. Isso a gente já sabia aqui de estudos de floresta, inclusive aqui da Caatinga, dos pastos arbóreos. Pasto arbóreo. É que as árvores vão trazer, e esses porcos na Espanha, eles comem dentro da floresta. Vão comer o pasto de dentro das florestas, nozes. E aí essas árvores de raiz profunda, elas trazem minerais para a superfície das plantas. Então, o pasto arbóreo, ele é mais rico em mineral do que um pasto sem árvores. E algumas pessoas passaram a compreender que a botânica e a ecologia já explicavam o sistema do café há mais de um século atrás. Há mais de um século atrás, a ecologia e a sociedade das plantas explicava por que o sistema de café de 200 anos em Baturité, da Tayane, que está aqui, como é que você tem um sistema de café, o nosso parceiro aqui, lá de Angola, que tem 2 séculos e nunca teve 1 quilo de esterco de gado? Nem de adubação química, nem de calcário, nada externo. De onde vêm os minerais? Porque quando eu tenho a produção de cenoura, beterraba, tomate, que não está no sistema agroflorestal, eu tenho que repor esses nutrientes, os minerais, que nos alimentam através das plantas. Mas no sistema agroflorestal, ele é reposto por quem? Pelas raízes, pelas plantas, pelas bactérias, pelos fungos e pelos animais. Por isso que uma floresta, ou na África, ou na Suécia, ou na Amazônia, ou na Caatinga, ela é completa. Os seus nutrientes estão completos. Mas tem uma coisa, mas no sistema agroflorestal, eu estou tirando o café, eu estou tirando tangerina, eu estou tirando banana. Então, ficaria um déficit, ficaria uma conta negativa de nutrientes. O sistema agroflorestal reproduz ele. Na reciclagem, integra organismo e meio físico. E recupera solo. Olha que interessante. Pode passar, Aurinete, que eu quero já abrir aqui para os nossos agricultores, para a gente passar. Olha que maravilhoso, pessoal. Joseusko, 1971, segunda lei da termodinâmica, mas já está aqui no século XVIII, no século XIX, no século XX. E aquilo que o Laércio disse, energia entra pelo sol também. Aí a turma da agronomia acha que ela entra só pelo solo. E num sistema de bosque, de botânica, de sociedade, ela entra pela luz. As cadeias alimentares dos seres vivos nos inspiram a construir um sistema agrícola sustentável, agroecológico, agroflorestal, ou um sistema de pasto. Todo mundo se alimenta de todo mundo. Tem que ter alimento para todo mundo. Tem que ter energia para todo mundo. Tem que ter reciclagem, transferência de energia, no seu sentido mais amplo. Pode passar. Nós temos aqui o Alexandre, técnico, há mais de 30 anos, tá certo? Produtor, com desafios lá na produção dele, faz assistência técnica. Olha que coisa atual, ciclo de água. Pessoal, é interessante o seguinte, na Caatinga, irrigado ou não, no sistema, a planta, o vegetal precisa de água. Alguma água aquele sistema tem que ter. Da chuva, do solo, da umidade, de outros bichos. Então, tem um ciclo de água que a gente tem que compreender.
plantas que cooperam ter água, planta que o solo não precisa estar muito úmido e ela já traz aquela planta, aquela água para ela. Ou vice-versa, ela traz a água para o solo. O carbono é fundamental para o ciclo da vida, das plantas, dos animais, do planeta. O ciclo de nitrogênio. Como é que vai produzir alimentos? Como é que vai alimentar os seres sem o nitrogênio? Aí você vê o ciclo do sabiá, que é uma planta nossa, Nivaldo, que fixa nitrogênio. E os animais que fixam nitrogênio recuperam o solo. Na Austrália, um tejo local australiano, um artigo que eu tenho de mais de 30 anos, recupera a área desertificada na Austrália. Um tejo. Tá certo? Pode passar. Análise de sistemas naturais, fluxo de matéria e energia, modelagem científica, né? Os que os estudiosos fazem, né? Pode passar rapidinho, né? Aí o que é que acontece? A expulsão industrial nos últimos 200 anos, 300 anos, a evolução da sociedade industrial capitalista. A velocidade aumenta, isso interfere diretamente na vida da biosfera, da natureza, dos ecossistemas, industrialização, estrada de ferro, indústria a vapor, óleo, o uso intensivo dos recursos naturais e a Revolução Verde nos anos 60 e 70, pós-guerra, agrotóxica, adubação química, uma explosão de produção de alimentos, uma velocidade enorme. Descobrimos a fórmula mágica. A Revolução Verde vai produzir alimentos e salvar a humanidade da fome, produzindo toneladas e toneladas de alimentos. O que é verdade, em parte. O Brasil é o maior produtor de soja, o Brasil é o maior produtor de café do mundo, entre outros. Hoje, o segundo é o maior produtor de algodão. Mas utiliza os recursos naturais, olha, entra nessa sociedade da planta, interfere sobre água, interfere sobre os besouros, interfere sobre o solo começa a se desertificar, começa a ficar salgado, começa a ficar danificado, a água está poluída, os humanos estão poluídos, o alimento contaminado. Depois de 30 anos, acabou o ciclo de alimento, daquele solo tem que ir para outra área. E aí os impactos ambientais começam a se descobrir nos últimos anos. Pode passar. Então, tão simples a equação não é. A crise ambiental global, mudança climática, perca de biodiversidade e poluição. E a agricultura hoje é responsável por 30% do aquecimento global. E boa parte dela também na agricultura familiar. No Nordeste, agora, que vai de setembro, outubro, novembro, dezembro, é uma das maiores emissões de carbono são as queimadas, para coivara, para plantio, e os incêndios decorrentes disso, às vezes acidental, ou por falta de cuidado. Tá certo? E aí o agronegócio vem depois, né? No Brasil, o agronegócio emite mais, na África, a agricultura tradicional emite mais carbono, segundo os estudos das Nações Unidas. Para vocês terem ideia, o Ceará hoje é o maior produtor de coco do Brasil e o maior exportador de água de coco. Você sabe quanto leva 200 litros de água, no mínimo, um pé de coco por dia? Um pé de coco. Pode levar 100 mil litros de água por ano, um pé de coco. 1 hectare tem 200 pés de coco. 2 milhões de litros de água por hectare. Numa região de semiárido que falta água. Nós temos 42 mil hectares de coco irrigado. Quantos bilhões de água nós estamos gastando? 120 litros d'água para produzir 1.000 litros de água de coco no seu ciclo de vida. E essa água poluída, muito agrotóxico. Então, essa complexidade a gente tem que fazer, além de uma monocultura de coco. E o produtor chega a vender o coco a 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos de real, e ele chega aqui na praça R$6. Essa complexidade a gente tem que estudar. Pode passar. Aurinete. Economia ecológica começa a surgir, sustentabilidade, relação entre economia e natureza. Por quê? Porque essa camisa que eu tenho
ela foi produzida com base na natureza, ou de petróleo, ou de algodão, ou de lã. Isso deixa um impacto nos ecossistemas, isso usa água, isso usa solo, isso usa gente, isso usa petróleo, isso usa trator, isso usa um arado, isso usa um burro. Essa caneta também, esse meu óculos também, esse livro também. Tudo que nós produzimos deixa um impacto na natureza. Não tem como. Só que as comunidades indígenas do Peru e da Bolívia, que eu estou voltando agora lá dia 16 para a Bolívia com nossos amigos, eles têm 2, 3, 4 mil anos produzindo batata de forma sustentável. O café aqui destruiu o solo do Paraná em 50 anos. Então, você pode ter uma sustentabilidade para 4, 5, 10 mil anos, ou você pode ter um sistema agrícola que só vai durar 50 anos. E esgota tudo, desertifica tudo, acaba com a água, acaba com a vida, acaba com os seres que te dão as condições de solo, água, vento, polinizadores para a gente se alimentar e para a gente ter economia. Não existe economia sem natureza. Isso é uma grande mentira. Até a sandália havaiana, que é muito conhecida no Brasil, aquela borrachinha, aquilo é petróleo, aquilo é ser vivo, aquilo é fóssil. Todo o plástico do petróleo são os fósseis de bilhões de anos. Tudo vem da natureza. Toda economia vem da natureza. Posso pensar qualquer uma, vem da natureza. Pode passar. Limites da Terra. Limite. Os minerais são finitos, a Terra é finita, a água é só uma. Não tem fábrica de água. É insustentável essa história de salinizar a água do mar. Nós estamos desertificando os mares, os peixes estão se acabando. Uma indústria milenar de produção de peixes nativos, proteína pura. Não é uma fábrica que produz atum. Não é uma fábrica que produz o pargo. Não é uma fábrica que produz uma cavalo. É o ecossistema. E algumas dessas espécies já desapareceram, como o salmão no Canadá. Esses ecossistemas. Pode passar. Interdependência da vida, a importância da ciência e ecologia e a construção de um futuro melhor. No nosso caso, que nós estamos próximos aí do desenvolvimento rural, da agroecologia, de recuperação de águas degradadas, dessa conversa das plantas. Só que a natureza, esse sistema é tão bom que ela cura a nossa depressão, ela previne pressão alta. Ao entrar numa floresta, num ecossistema mais ou menos preservado, tu diminui a tua pressão alta, tu melhora a tua depressão, a diabetes melhora, e se tu frequentar isso algumas vezes por semana, a tua quantidade de medicamentos vai diminuir. Então, ela previne doença e, em alguns casos, cura algumas doenças. Hoje tem alguns sistemas de saúde pública pelo mundo que estão levando os pacientes para florestas, banho de floresta, além do remédio que as pessoas têm. E nós temos casos de agricultoras, principalmente, que se curaram de depressão visitando suas áreas produtivas. E como elas ficam melhor, já tem hospitais que têm jardins terapêuticos. Além disso, além de ser uma farmácia, a natureza é um hospital terapêutico para nós todos os dias. Pode passar. Aurinete, você pode mostrar aquelas ilustrações, rapidinho, que eu vou passar agora para o público. Essas ilustrações também estão à disposição de vocês, para socializá-las hoje. São apenas 5 ilustrações. E não tem nada, nós temos um amigo nosso, agrônomo, Wilson, aqui do Ceará, passou lá pela Fundação CEPEMA quando era estudante, aqui da Universidade Federal. Pode ampliar aí, Aurinete? A visualização. Olha, pessoal, aqui algumas ilustrações sobre o sistema agroflorestal da carbono de sequeiro, tá certo? Inclusive introduzindo um pouco de leucena, de glicídia, de jurema, de catingueira, de marmeleiro, certo?
inclusive com espaçamento, tá certo? Então, quem tiver interessado, por favor, a lista de presença e o e-mail, tá certo? Para que a gente possa enviar para vocês, tá? Pode passar, Aurinete, a próxima? Aqui também, ó, um passo a passo, né, da preparação de um sistema agroflorestal de Caatinga, tá certo? Desenvolver de um sistema agroflorestal na Caatinga. Todo o quadrinho é passo a passo. E aí umas pessoas me perguntam, quando a gente chega numa capoeira, que é uma restauração, que dão aqui, quando é destruída a natureza, quando a gente chega numa área, se é difícil convencer um agricultor a desenvolver um sistema agroflorestal, na Caatinga, ou na Ibiapaba, ou em outra área. Acho que não. Nós não temos essa experiência que seja negativa. Porque no primeiro ano, nós temos que plantar muito feijão, se tiver condições de plantar feijão. Tá certo? Porque ela é uma leguminosa, ela é uma pioneira, ela tem uma contribuição, ela vai dar uma economia para a família depois de alguns meses, tá certo? Ela vai dar uma cobertura para o solo, se for o caso, ela vai fixar nitrogênio. Mas tem um caso que o solo está muito degradado, né? E aí você pode entrar com as cactiáceas, com os mandacarus, você pode entrar com as palmas também, tá certo? Mas você pode entrar também, já nesse estágio, num consórcio de milho e de feijão, você pode entrar com o feijão de porco, né? Que também é uma espécie muito volumosa, fixadora de nitrogênio. Em alguns casos, você pode adentrar ali com a sabiá, se for uma área que esteja completamente descoberta. Você não começa um sistema agroflorestal produzindo árvore. Elas vão atrofiar. A sucessão botânica da ecologia, da conversa entre as plantas, você precisa atrair os polinizadores, você precisa atrair os bichos para esse sistema. Tá certo? Nós vamos passar as transparências para você, Anivaldo, vamos passar tudo, vamos passar o vídeo, viu? Fique tranquilo, nosso companheiro. Pode passar, Aurinete? E olha aqui, é um sistema agroflorestal da Caatinga. Os extratos vegetais, aqui do lado esquerdo, tá certo? E aqui eu pedi até para colocar... aqui eu pedi um desenho com um sistema um pouco de estresse hídrico, irrigado. Pode ser de fundo de quintal, pode ser... Nós inauguramos aqui, na época moderna, aqui nos últimos 30 anos, o primeiro sistema agroflorestal irrigado. Foi em 1993, 92, lá na Cariré, na nossa fazenda agroecológica. Era um sistema de hortaliças, com um sistema agroflorestal de fruticultura irrigado. Então, hoje, depois se desenvolveu pela Caritas, no Crato, também na Ibiapaba. Hoje tem muita agricultura sintrópica que dá uma certa irrigação a um sistema agroflorestal, que é o caso da Coringa Agrofloresta, aqui uma experiência belíssima, que tem 10 anos, boa parte lá do sistema deles tem um estresse hídrico. Aí você pode colocar uma bananeira, quando não é serra, né? Porque na serra você não vai precisar disso, tá certo? Mas quando é num sistema mais baixo, e aí você tem aqui esse fluxo, você tem um desenho, as árvores nativas, as leguminosas, as cultivares agrícolas e as forrageiras. E aí você tem uma das espécies nativas nossas, você tem o pau branco, você tem a jurema preta, né? Você tem a gliricídia, que veio do Peru, você tem a leucena, que veio da América Central, tá bom? E os serviços ecossistêmicos, ó, aqui de um sistema agroflorestal. Você tem sombra, você tem matéria orgânica, você tem sequestro de carbono, você tem proteção do solo, você tem biodiversidade, você tem periquitos de cara suja, você vai ter mais pássaros no sistema agroflorestal, você vai ter mais água, reciclagem de água e mais adaptação climática. Isso é a sociologia das plantas. Isso é a sociologia dos ecossistemas, nos incluindo como... Então, você arrebenta com o conceito de sociologia das ciências sociais, tem gente que faz ciências sociais. Tu estudou os ecossistemas, as plantas não.
Aí o cara faz só a botânica e não estuda a relação dos homens com a botânica. Estuda só a ecologia e não essa relação entre a ecologia e os seres vivos, que somos nós também. Tem uma pequena falha nessa ilustração. E isso uma agricultora disse para o meu pai, antropólogo, trabalhou na África, em Moçambique, no México, no Chile, na Suécia, no Brasil. E meu pai foi lá para o Marco, lá no Acaraú, e desenhou a casa de farinha da senhora e mostrou para ela. O que é que a senhora achou? Ela disse, muito bonito, né? O senhor desenha a minha casa de farinha, seu Francisco Alencar. E cadê eu aí? Cadê eu na casa de farinha? A casa de farinha é minha. Eu que faço ela funcionar. Tá certo? Então, aqui, nessa ilustração, está faltando nós, seres humanos. Está faltando alguns bichos voando por aqui, alguns tatus circulando por aqui e alguns abelhas misturando por aqui. Eu queria agradecer a vocês e abrir para o nosso debate, diálogo, tá bom? Tem outra, né, Aurinete? Pode passar rapidinho? A próxima? Tudo isso vai para vocês, pessoal, para quem tiver interesse. Olha a outra aí, pessoal. Tá certo? Aqui não tem a irrigação, certo? Um com sistema irrigado e outro sem um sistema irrigado. Tá bom? Olha aqui os micro-organismos, a matéria orgânica, os nutrientes. As raízes falam com ela. Os bichos no subsolo, no extrato lá de baixo, no primeiro, segundo, terceiro degrau lá de baixo, eles se comunicam. Vamos nós. E a última, se tem? Olha que lindo. Uma capoeira na caatinga se recuperando. Muito obrigado, pessoal. Pode descompartilhar, Aurinete, vocês me ajudem aí. Quem quiser, pode descompartilhar, liberar o microfone. Quem quiser levantar a mão. Nós temos aqui, tá certo, mais de 23 pessoas na nossa sala. Isso vai ser depois reproduzido. Por favor, levantem a mão ou escrevam aí no chat, cara, Aurinete, para observações. Olha aí, Tadeu, a companheira, tudo bem? Por favor. Nós temos gente aqui de vários territórios do Ceará e tem gente aqui numa visita muito ilustre. Eu queria fazer uma provocação, se vocês me permitissem, que o companheiro lá de Angola, né, do outro lado de nossas raízes ancestrais, parte dela, né, que ele fizesse algum comentário, o que é que ele achou de tudo isso. É a primeira vez, né, que ele está conosco. Eu queria que ele abrisse o microfone, se puder abrir a câmera ou não. Se ele tiver condições de falar, por favor, nos presenteie com seus comentários, suas observações. Muito obrigado, Alberto. Não sei se você viu, que finaliza. Temos de mau tempo aqui. O tempo de chuva e tal. Conseguem ver? Alberto estava falando com o microfone fechado, não consegui. O teu microfone, o som está aumentando aqui para ver se te escuto melhor. Não sei se está com todo mundo isso. Por favor. Pois, eu precisava estar seguro mesmo que conseguem ouvir. Tá melhor agora. Ok. Na verdade, é uma experiência muito boa partilhar desse encontro sobre agroecologia. Nós, em Angola, até podemos falar em África de uma forma mais genérica, vamos dando alguns passos no abraço à prática da agricultura com essa dimensão um pouco mais ecológica. E a nossa experiência tem vindo mesmo ali da América do Sul, sobretudo do Brasil. Conseguimos, ao longo dos últimos anos, sobretudo da parte da nossa
organização fazer alguns intercâmbios com o Brasil, na linha da agricultura e também do acesso à água, sobretudo para aquelas zonas que nós temos em Angola, que têm a característica do semiárido. No acesso à água, conseguimos adotar a experiência das cisternas Caçadã, que é uma experiência de algum sucesso que o Brasil tem. E em relação à agroecologia, estamos dando os primeiros passos. Estamos estudando os aspectos avançados, mesmo também alguns aqui trabalhados pelo Ernest, e temos trocado experiência com tanto alguns discípulos, por assim dizer, do Ernest. Vamos aqui citar o Oswaldinho, que é uma figura também conhecida aí pelo Brasil, que esteve conosco em Angola, nesta partilha sobre a agroecologia, que é uma prática que tem muitas vantagens. E internamente partilhar aqui com os companheiros que estamos adotando de forma gradual no nosso país, no caso em Angola, mas é uma prática que, no fundo, acaba sendo trabalhada com as comunidades rurais, essencialmente pelas ONGs, né? Pelas ONGs, como a gente chama aqui, porque o Ministério da Agricultura abraçou a prática do agronegócio, que é uma prática um pouco antagônica em relação à própria agroecologia. E qualquer abertura, a semelhança dessa para praticar o aprendizado sobre a agroecologia, nós estamos sempre abertos em poder fazer parte, aprender e também partilhar a nossa experiência sobre a agroecologia. Portanto, eu que estive aqui a participar, também sou técnico do setor agrário, técnico médio de agropecuária e licenciado em medicina veterinária. E tive a oportunidade de estar no Brasil também para algum intercâmbio em maio do ano passado, facilitado também pela Abra mesmo. Portanto, essa é um pouco a nossa experiência de Angola em relação à agroecologia. Nós estamos dando, portanto, alguns passos iniciais nesse domínio e que já há alguns avanços. Já temos alguns sistemas agroflorestais instalados também nas comunidades que conosco trabalham. E, portanto, estamos abertos a esse aprendizado. Muito obrigado, companheiro. Muito obrigado. Eu já coloquei o link da organização dos parceiros, tem uma cooperação também com os parceiros na Suécia, e provavelmente nós vamos ter relações, né? Vamos propor relações de intercâmbio, de material, de conhecimento, de troca de experiência, de certificação participativa entre Angola, né, e o nosso território por aqui. Obrigado. Próximo. Quem é que levantou? Alguém já se inscreveu, Aurinete? Alô? Tadeu, por favor. Tadeu, acabou de se inscrever. Boa noite, querido Tadeu, por favor. Boa noite a todos que estão na live. O comentário foi... A aula foi maravilhosa e uma prova de que o sistema funciona sem tanta exigência, só precisa que a gente respeite de fato e observe, estude, preserve e cuide. Está aqui uma pitaia na minha mão que eu colhi hoje, ela dá 1 quilo, ou ela dá 630 gramas. E essa pitaia não tem uma... Eu não levei nenhum adjetivo a ela, nenhum produto químico, nem adubo, só plantei num pé de jucá, cuidei da terra, e o parceiro é um pé de jucá, nativo na nossa área, né? Eu plantei um pé de pitaia e ela nos dá essas pitaias maravilhosas que eu tô com ela na mão, olha aí. Tadeu, ela de inverno ou teve uma irrigaçãozinha, uma águazinha para ela? Eu não agoo as pitaias, elas ficam de um ano para o outro e quando começa a chover, elas produzem Ela naturalmente. De inverno, né? É de inverno, naturalmente,
Eu só plantei e Tá. tudo, da terra. Tá bom. Me diga uma coisa, esse pé de jucá tem quantos anos? Esse pé de jucá, ele tem uns 6 anos. Ah, então já tem um sistema crescidinho, né? Ele suporta a pitaia, ele Tá suporta bom. o peso da pitaia, né? Você ancorou ele no pé de jucá, né? Exatamente, mas, Adalberto, pelo que eu observei, se você tiver um cuidado, você plantar eles próximo, um pé de jucá com 5 anos, vamos dizer, ele já suporta um pé de pitaia. Aqui eu produzo pitaia nos pés de ninho, nos pés de flamboyant, nos pés de pau branco, nos pés de aroeira, nos pés de jucá, nos pés de moringa, né? Todas essas plantas têm pitaia e todas elas eu colho. Ok. No sistema natural, sem usar nenhum tipo de adubo e nem irrigação, né? Obrigado, Tadeu. Bom exemplo, está gravado isso. Próximo. O próximo. Valeu. Boa noite. Boa noite, querido. Meus sentimentos alvinegros aí, viu? Então, tá tranquilo. Pode ganhar um, Tadeu. Deixa pra lá, deixa pra lá. Não vamos responder É negócio de futebol, viu, Nivaldo? Aqui é futebol. Nivaldo. Vamos nós. Próxima. Olivia. Serafim, levantou a mão. Olivia, por favor, levantou a mão. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Eu falo de Camusim e queria cumprimentar a minha colega de turma da Educação do Campo, a Vilma, que está nessa sala e que compartilhou o link para essa aula. E aí, depois de um dia puxado, eu também sou mobilizadora social do programa da Cisterna, cheguei de campo mais cedo, e aí fiquei aqui ouvindo a aula e quanta coisa linda de se ouvir, Adalberto. Parabenizar pela didática que você usou para repassar e compartilhar com a gente tantas reflexões, né? Eu moro no assentamento de reforma agrária, aqui do lado do nascente do Rio Coreaú, que faz a Foz. Sua Foz é em Camusim. E aí, eu venho de uma família bem extensa e eu conheço a Escola Família Agrícola desde 2011. E aí, começaram a falar de sistema agroflorestal, de cultivo consorciado, de cultivo sem fogo, e comecei a conversar sobre isso em casa. Meu pai queria que eu fosse advogada, por impor, por ser incisiva e por ter uma habilidade da persuasão. Mas o meu talento foi para a área da educação, aí fui para o sindicato e aí me envolvi nessa coisa toda que é viver com a terra, viver na terra e falar sobre a terra. E ouvindo aqui quando você tocou a questão do oceano, né? A riqueza que é o oceano. Aqui a gente está emaranhado aos açudes, aos tanques de criação de camarão, que aí degradam o manguezal para poder fazer os tanques e acabar comercializando. E aí a gente vê o quanto isso tem afastado muitas aves que são naturais da região, do ecossistema da gente. E isso tem interferido bastante no equilíbrio da região. O segundo ponto que eu me recordei ouvindo você, Adalberto, é que aqui na nossa região, na região litorânea, é muito comum o cultivo do cajueiro. Se broca, se queima, se planta e a capoeira vira quinta de cajueiro. E aí, na sua grande maioria, cajueiros gigantes, não é aquele cajueiro enxertado com a finalidade da polpa para beneficiamento. É o cajueiro para a colheita da castanha e comercializar a castanha. Não é nem a amêndoa, né? É a castanha mesmo. E aí, hoje, a gente está sofrendo com a falta de mão de obra mesmo para colher castanha. Nem todo mundo quer mais ir colher castanha, né? E aí eu conheço agricultores que estão falando que tem uma dificuldade enorme na colheita e isso tem afastado eles da afinidade com a casucultura, porque não está dando, né? Eles refletem. E aí eu me lembro de algum tempo atrás, eu conversava com meu pai a respeito, né, de incorporar
o cajueiro com outras culturas. A gente tem aqui a folha do cajueiro, que no período da preparação do cajueiro para colher a castanha, se queima a folha toda, porque não pode deixar uma folha embaixo do cajueiro. E aí eu me lembro que eu falava assim, olha, essa folha, ela deve ser incorporada ao solo para gerar matéria orgânica, para alimentar o solo, para poder esse solo ficar fértil e a gente cultivar outras coisas. Aí ele, que história, que não vai ter iluminação, como é que vai dar outras coisas, né? Incorporada ao cajueiro. Enfim, para resumindo, ainda há uma resistência com os agricultores aqui da nossa região, que a gente trabalha no sindicato, sobre, de fato, entender que a agrofloresta dá. Consorciar culturas, mas não, eles acham que é uma... você vai jogar aqui sementes aqui aleatoriamente, você vai ter aqui uma floresta depois e isso tudo dá. Aí a gente fala que tudo tem uma intencionalidade, que tudo tem um rigor a ser colocado, né? Não é aleatoriamente, não é porque você achou legal e você vai colocar. Tem uma intencionalidade em cada espaço que você vai cultivar, né? E aí também há uma resistência contra o fogo, né? Eu escuto muito eles dizer assim, e o que a gente faz com tanta matéria? Como é que, num curto período de tempo que a gente precisa desse espaço para usar, vai se decompor? Aí tem que queimar mesmo? Enfim, são questões que a gente ainda precisa superar aqui na região, mas que muito me alegra participar de uma aula dessa, que nos ajuda, que nos motiva ainda mais a insistir e dizer que dá certo, de fato, tem números, tem dados, tem resultado, tem fotos, tem depoimentos, né? Então, assim, sou muito feliz que nessa noite pude ouvir tanta coisa que alimenta e que é belo de se ouvir e se praticar no dia a dia. Parabéns, Adalberto, e obrigada pela aula de hoje. Obrigado, Olivia. A gente teve uma experiência aí pertinho, lá no Marco, no litoral Sol Arenoso, Cajueiro, muitos anos atrás. A gente desenvolveu um sistema de fruticultura consorciado com cajueiro, incluindo, inclusive, a produção de feijões e tal, né? O cajueiro talvez seja a planta mais sagrada nossa do território cearense, uma delas, pelo menos. E quando chega no período do inverno, que é o nosso chamado inverno, janeiro, fevereiro, março, ele abre luz para as espécies que tem embaixo. Então, quando você tem fruticultura embaixo, quando você tem culturas perenes embaixo, que também passa a ter um valor agregado econômico para a família, você começa a pensar duas vezes se você vai queimar a tua fruticultura, porque tu passa a ter uma renda também daquele sistema de fruticultura ou de um pasto agrocível pastoril que pode alimentar aquele teu animal. Então, são soluções práticas que a gente se envolveu com os agricultores. Eu trabalhei aí em Camusim uma época, e nos convide para a gente ir aí, com a Rede Eco Ceará, que a gente vai com os nossos parceiros. O próximo... Vou convidar, sim. Um abraço. Próximo. Tayane, por favor. Agricultora. Sim. Diga aí, Tayane. Boa noite a todos. Eu amei a aula, inclusive, Adalberto, quando tu estava falando a respeito, né, das culturas, que a gente pode, além de ter um cultivo, você plantar outros cultivos junto. Eu ganhei uma mandala e hoje eu terminei a parte da tela e em breve eu vou fazer os canteiros. Eu estou super empolgada porque eu recebi várias sementinhas do projeto de hortaliças, e em breve vou estar colocando as fotos no grupo também, para vocês verem o sistema. E quanto ao Tadeu, tu tem a pitaia e eu tenho meu cupuaçu orgânico, viu, aqui do sítio, produzido dentro da floresta, né, junto com o canavial, nas bananeiras, dentro do café. É uma fruta também que se dá super bem ao clima aqui da serra. Um abraço, Tayane. Ainda tem café ou o café acabou? O café está bem pouquinho. Está quase acabando. Abraço para ti. Valeu, Adalberto. Abraço para tua família. Beijo para todos. Beijo, Nete. Diga mais. Próximo, seu Lourenço.
Adalberto, eu gostaria que tu falasse sobre a importância dos micro-organismos eficientes para a agricultura. Em que sentido você quer que fale? Só tem especialista aqui, tem aqui o Narciso, você está focando em que aspecto? Da aumento de material, decompositores, por aí vai. Porque é muito importante para a gente que planta ter esses micro-organismos a gente saber coletar, saber multiplicar e por aí vai. Narciso depois vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas tem uma coisa que já está há cento e tantos anos estudada, praticada, em alguns territórios por mais de 1000 anos, outros por 200 anos. Quando você entra num sistema agroflorestal de café, lá na Viçosa, lá na linha da serra, e você tem café, você tem jaqueira, você tem pimenta, e aí essa abundância desse sistema, ela produz, cai folha, cai fungo, cai minhoca, a água cai, as folhas caem, e aí o solo é outro, a nutrição é outra, os nutrientes são outros. Quando o específico, para nós, de um sistema mais úmido, ou porque é de serra, ou porque é de brejo, ou porque tu vai irrigar um pouquinho d'água, a bananeira é sensacional. Não tem mais nada sagrado de que a bananeira. Estudo da Universidade de Califórnia, que tem mais de 30 anos, o tronco da bananeira é melhor do que qualquer esterco animal. Ela é uma espécie-chave para um sistema de Mata Atlântica, para um sistema irrigado. Não faça horta sem bananeira. Não faça um sistema agroflorestal sem bananeira. Não faça uma mandala sem bananeira, porque você tem o melhor esterco do mundo, que é o tronco da bananeira. Você não precisa comprar um esterco com o tronco da bananeira. E aí, se você... Tem alguém... Deixa eu só concluir, senhor Lourenço. Certo. E aí, o que é que acontece? Quando você pega o tronco da bananeira, que ela dá os filhotes, ó. Aí você tem que desbastar, você tem que tirar um, não é isso? Quando você tira o cacho, vai sobrar o tronco. Muita gente joga fora para comprar esterco. Corta aquilo ali em bandinha. Se tiver um triturador também, você pode triturar. Narciso vai falar um pouco sobre nutrição, outras coisas, composto. Ela é especialista na universidade e na sua prática sobre isso. Senhor Lourenço, eu vou rodar, porque tem outras pessoas inscritas aqui. É só para complementar. Como é que eu afasto das bananeiras cobras? Boa conversa. Eu vou deixar essa para o Narciso. Tá bom? Vou deixar essa com o Narciso. Ele é mais do mato do que eu, viu, seu Lourenço? Tá joia. Acho que ele já encontrou mais cobras do que eu no meio do caminho por aí, lá nas bananeiras da universidade também. Mas tem outros agricultores que manejam bem as cobras, né? Então, vamos nós. Próximo. Mais alguém, Aurinete? Disse que alguém escreveu alguma coisa? Alexandre? Sim, Alexandre? quem escreveu Ok. aqui. Um minutinho. Nós estamos aqui também com... Professor Marcos Nós estamos aqui com o professor Marcos Vieira, professor, educador ambiental, fotógrafo, professor do Instituto Federal de Educação, está aqui conosco. Ele fez uma Pergunta a pergunta. importância do OCA neste debate. O OCA é um observatório de pesquisa que tem aqui no Ceará, que é o Observatório da Cultura Alimentar. Sem botânica, sem ecossistema, sem fluxo de água, sem fluxo de solo, sem sistemas, sem as ciências sociais do ecossistema que nos inclui, nós não teremos alimento de qualidade na quantidade que nós vamos ter e nessa crise climática. Por isso que a gente colabora tanto com o OCA. Eu vou passar para o Narciso um pouquinho aqui, e olha o que é que ele diz aqui, parte desse artigo. Um russo, olha onde é que nós vamos bater, 1890, e já trata dos problemas que nós temos hoje, e que a gente trata hoje, que a gente maneja nas propriedades, e que a Pitaia começou a conversar com o solo, com as bactérias e com o Jucai.
E com o Tadeu, né? Porque sem o Tadeu, a Pité não tinha chegado lá. Ainda vai comer ela. Em este último, pensa, a comunidade florestal não é uma agregação mecânica de árvores. Simplesmente sai plantando árvore. Senão um organismo complexo, que cada parte condiciona a outra, e que vive sua própria vida e se relaciona com os outros. Tá certo? Devemos estudar em cada propriedade, em cada beira de rio, em cada mangue, em cada caatinga, em cada capoeira, em cada plantação, que é um ambiente complexo. Ali passam as borboletas, ali passam os tatus, ali passa uma caça, ali passa um pasto, ali passa o vento, ali passa o calor, ali passa a água, ali passa polinizador, ali passa semente, ali passa eu, passa meu filho. Ali pode passar um esterco, pode passar um adubo. Tá certo? E como é que isso se transforma? Como é que eu peguei uma área e ela se transforma no inverno? E como é que ela fica na época da seca? E como é que ela se transforma quando eu fiz essa outra coisa? Ele é um organismo. E da sua regeneração. Ou para um fim de biodiversidade, ou para um fim de produção de alimento. Num mundo de crise climática, emergência, de muito calor, de muita chuva, de falta de água, de mais seca, de desequilíbrio. Porque já está dado. Tadeu não, Narciso, por favor. Depois mais gente. Certo, obrigado, Adalberto. Então, assim, primeiro falar da felicidade de estar aqui também participando dessa aula, que é uma maravilha poder lhe escutar, Adalberto. Quando eu vou começando a me encantar com a sua forma de falar e vou ficando empolgado, que é muito boa a sua aula, eu me lembro que é uma pequena imitação sua aula, e aí eu fico mais feliz ainda. A imitação de quem? Do grande professor Alencar, que eu tive o prazer de também participar de algumas aulas e conviver. Aí eu fico mais encantado ainda, porque eu vejo que, né, a genética traz essa força para a gente de alegria e continuação do fogo, né, da potência de viver. Isso é muito importante para todos nós. Segundo, fico feliz aí de escutar o companheiro Anivaldo, né, escutar a notícia de outras terras, de outros locais, como é que está a agricultura, a vida do povo lá. Terceiro, meu querido Tadeu, na hora que eu dei uma risada dele, porque eu vi o Tadeu, parece profeta, e com a sua pitaia, Adalberto, e o pessoal melhor, e mais bonito, e mais legal, cheiroso e gostoso, não é a pitaia, é a flor da pitaia, você acordar 4 horas de manhã com o Tadeu, como a gente fez lá na casa dele, né, do Quixadá, ver a flor da pitaia lotada de abelha. É um vídeo que até hoje eu guardo, é uma imagem que não sai da mente, né? Parabéns pela Olívia aí, que convidou a gente, né, Adalberto? Essa questão dos mares é muito importante, das águas, para o nosso alimento. O cupuaçu que a Tayane mostrou, mas a gente quer saber do café, esse café maravilhoso, o meu também já acabou, quero encomendar um café, viu, Tayane? E o seu Lourenço pede uma aula, as respostas para ele, né? Micro-organismo eficiente, seu Lourenço, a gente tem um mundo para falar, mas veja só, o que o Adalberto falou hoje é o fundamental, não é um micro-organismo eficiente, ou uma latinha que a gente compra no mercado, é toda essa interação biótica de todas as criaturas vivas, animais, plantas, micro-organismos, com o abiótico, que é rocha, a areia, o sol, o vento, né, a lua, as estrelas, isso faz a fertilidade e a vida do planeta. Para as cobras, aí seria várias coisas. Primeiro, andar com equipamento, né, a perneira, depois manter limpa a matéria orgânica, também lá para os cajueiros, lá do pai da Olívia, a gente tem que fazer leira com essas folhas, tanto para melhorar a colheita dos cajueiros, a gente tem que tirar a folha, mas não é queimar, quanto as folhas também na bananeira, fazer leira, camalhões, né, com essas folhas, ajuda a deixar caminho limpo para a gente andar e as cobras não atacar, também usar a perneira, e também tem pó de enxofre, ajuda a espantar as cobras. E por último, para quem acredita, tem as orações de São Bento aí, como diz o Luiz Gonzaga, capricha nas orações, que aí espanta as cobras. Mas, para responder o seu Lourenço, é uma aula. E fiquei muito feliz aí da literatura, Adalberto, quero pegar, que eu não peguei no começo,
o nome do livro o autor da História da Ecologia. Aí eu já deixo essa pergunta aí depois. Vai ter a transparência que ela vai mandar, mas é Jean-Paul Delange, é um francês publicado em 1991. Se a gente encontrar em PDF, a gente vai mandar. Tá certo? Jean-Paul, beleza. Obrigado, meu querido. Era isso rapidamente, mas tem espaço aí pelas perguntas do pessoal para mais 2 aulas. Vamos Obrigado. lá. Um abraço para todos e todas. Mais alguém, Aureliante, para a gente passando por ciclo? Alguém mais alguma observação? Alguém escreveu alguma coisa? Alguém quer perguntar, quer questionar? A Vilma escreveu aqui, nossa querida Vilma, lá da Ibiapina, quanto aprendizado através dessa aula, como é preocupante ver o quanto de prejuízos que causamos ao meio ambiente com a produção de alimentos em grande escala. Quanto prejudicamos o eixo ambiente, nos deixando de levar pelo sistema capitalista e cada vez mais nos induz ao consumismo. O Alexandre, de São Benedito, sobre as cobras, ele colocou as cobras, o produtor rural pede com licença e deixa ela fazer a parte dela, desse sistema, e ela vai ficar grata. O Anivaldo escreveu aqui, né, que eu acho que é em Angola, que ele se refere, usa-se repelente natural ou orgânico à base de alho. E a dona Lindava também escreveu que a aula foi maravilhosa, riquíssima de saberes. A última aula. Olha que interessante. O Brasil, aquela região de Itapipoca, aquele litoral aqui, quando eu era menino, tinha uma cooperativa de quase 1.000 famílias, pequenos e médios produtores, com um sistema agroflorestal de milho, feijão, mandioca e amendoim. E a cooperativa tinha sua grande régua na produção de amendoim. Hoje o Brasil é deficitário nisso. Hoje a Ásia é uma grande produtora. A Embrapa desenvolveu, inclusive, um tipo de amendoim que é para adubação orgânica, natural, inclusive para o agronegócio, para deixar... Agora, com essa guerra de novo, esse bombardeio do imperialismo lá, tá certo? O gás natural você não consegue produzir adubação química, isso que a agricultura precisa aí, a do agronegócio, às vezes até ser um gás natural. Então, o preço do adubo químico vai disparar. Então, para vocês terem uma ideia, isso tem a ver com o petróleo, né? Mas o amendoim, a Embrapa está desenvolvendo várias técnicas, inclusive para o próprio agronegócio, que anda numa crise econômica e de sustentabilidade terrível. Mas nós tínhamos, aí deu uma doença no amendoim, que poderia passar para seres humanos, é isso, Narciso? Diga aí o nome. Vixe, cara, agora eu esqueci, mas é um fungo que dá nele. Pode dar, né? Pode dar. E se não for bem cozido, se não for bem torrado, ele dá esse fungo, né, que causa intoxicação estomacal e... Mas o que é que aconteceu no Brasil? Aumentou o consumo de amendoim. Hoje, em posto de gasolina, supermercado, a Europa hoje importa toneladas e toneladas de pasta de amendoim, porque é uma proteína sensacional. Nativa nossa. Nativa nossa, das Américas. E que você pode ter um sistema agroflorestal consociado com gaju. Deve ter. Aflotoxina, me lembrei. Aflotoxina. E nós deixamos de produzir isso. Sabe? Parece que a região do Cariri é adaptada a solo arenoso. Ó. E você pode ter um consórcio de amendoim, de fixa nitrogênio, aí você pode brincar com isso. Alexandre, por favor, levantou a mão. Boa noite. Inicialmente, eu queria falar sobre a questão das cobras, né? Eu vi aí o depoimento, eu acho que a leitura da Aurinete não foi bem o que eu queria falar, assim, eu acho que ela leu... Eu queria falar o seguinte, a gente invadiu o lugar das cobras, né? O ser humano, ele invadiu o lugar das cobras. Então, por diversas vezes eu encontro cobra no sítio, cobra
que ela pode ser venenosa ou não. Eu conheço as cobras que são venenosas. Simplesmente eu afasto, porque as cobras elas só atacam se elas forem perseguidas, se elas forem. Eu nunca vi uma cobra assim atacar, entendeu? Esse tempo que eu tenho de campo, Você tem quantos anos no sítio? eu estou numa região que tem cascavel direto, eu olho assim, bonitona, ela vai para o canto dela, eu vou para o meu canto. Eu não mexo, entendeu? E tento conscientizar as pessoas que as cobras, elas foram demonizadas desde o início da Bíblia. A cobra é demonizada de todo tempo, e a cobra não é essa coisa, entendeu? Tem gente morrendo sem capacete, muito mais do que mordida de cobra. Se você pegar os dados de um hospital desde o interior, tem uma pessoa mordida de cobra e tem 150 pessoas que morreram sem capacete. Então, esse negócio da cobra é uma coisa que as pessoas têm que ver a cobra como um animal que faz parte do sistema. Tá certo? Eu sou o maior defensor das cobras, por incrível que pareça, porque elas fazem parte do sistema, entendeu? Ela que como um rato, entendeu? Aqui não tem veneno, como aqui tem veneno, e elas fazem o trabalho delas, tá certo? Mas eu queria também lhe parabenizar pela sua palestra, para falar de ecologia, entendeu? Você é uma autoridade para falar de ecologia, e eu sempre fico lembrando de uma coisa, quando você fala desse trabalho da natureza versus homem, né? Quando chega essa época, a época da sazonalidade das frutas, eu fico imaginando que cada ser humano tem uma ligação de cada fruta que está produzindo nessa época, é porque o seu organismo está precisando daquela vitamina que aquela fruta ela produz naquela época, entendeu? Então, eu sempre tento trazer essa junção da vitamina da fruta para a sazonalidade que ela está naquela região, entendeu? Que essa ecologia versus o homem, que eu acho impressionante, eu acho que dá um bocado de trabalho, entendeu? Quando você... Agora mesmo, cheio de gente gripada, mas as acerolas estão tudo carregadas, entendeu? Então, vem dessa forma, o caju no final do ano, o ferro que o caju tem, a vitamina C, e aí vai, né? Então, dentro desses processos de ecologia versus o homem, que eu vejo tudo isso também, tá bom? Obrigado, e a cobra Alexandre. faz parte dessa ecologia também. Obrigadão. Tá bom? Para vocês terem uma ideia, tem um grupo de pesquisadores que a gente acompanha, e começou isso com uma médica na Austrália, que é a flora intestinal. Em português, olha que nome belo, flora intestinal. Nós temos trilhões de bactérias. Nós não deveríamos ser chamados, segundo alguns cientistas, de homens sapiens, mas mulheres e homens bactérias. Nós temos trilhões de bactérias no nosso intestino. E nós não conseguimos viver sem elas. Elas retroalimentam toda a atividade cerebral, de prevenção, de cura do nosso corpo. É no intestino, nessas bactérias. Só que essas bactérias estão diretamente relacionadas à flora da natureza. Então, ele tem estudo das fezes de comunidades indígenas isoladas, que comem segundo a sazonalidade. Tem um cardápio amplo, alimentando essas bactérias durante todo o ano. Então, essas bactérias, elas precisam ser retroalimentadas para retroalimentar o cérebro e o corpo. Na medida que tu modifica com a Revolução Industrial o teu cardápio, tu vai deixando de comer diversos alimentos. E teu intestino vai desertificando. Ciência e estudo. Mais de 30 anos, isso em diversos países. Eles pegaram as fezes de comunidades indígenas, isoladas, e nessas fezes ainda tem milhões de bactérias. E pegou da gente em cidades mais urbanizadas. Há uma desertificação dessas bactérias. E alguns estudos indicam mais depressão, mais Alzheimer, mais autismo, mais problemas neurológicos, mais problemas cardíacos, que são prevenidos com a flora intestinal. Isso confirma apenas o que o Alexandre falou. E olha como é belo, é territorial, é diferente. O japonês, a gente estava com aqui na sala, que é descendente de japonês, alguma bactéria do Japão ele deve ter, porque a mãe dele é japonesa, o Rafael Tomiyama, certo?
Eles têm bactérias, porque eles comem algas do mar, alga marinha. Nós não comemos alga marinha. Nós comemos amendoim, milernamente. Nós comemos as macaxeiras, mandioca, etc., etc., que o sueco não come, historicamente. Então, aí se desenvolve bactérias diferenciadas. E hoje tem uma sociedade de psiquiatria e nutrição, que foi criada a partir daí. Então, você tem alimentos hoje que previnem doenças mentais ou aceleram doenças mentais a partir da flora intestinal. Então, o gengibre é um anti-inflamatório sensacional para a nossa flora bacteriana. O couve-manteiga, baratíssimo, é outro elemento poderosíssimo para a nossa flora intestinal. O açafrão é poderosíssimo para a nossa flora intestinal. Os tubérculos são fabulosos para a nossa flora intestinal. A castanha, fabulosa para a nossa flora intestinal. Se você perde essa sazonalidade, e você vai consumir apenas aquele que a bodega, o supermercado vende, você vai perder esse processo. Por exemplo, nós saímos de uma manga com muita fibra para a manga com menos fibra, porque nós temos que exportar e ninguém quer mais mastigar para ter aquele fiapo na boca. Só que a manga espada, com muita fibra, ela tem uma função intestinal fabulosa. Quanto mais fibra, melhor para o nosso intestino. Tá certo? Então, isso é uma relação a isso aí que o abriolho, com genipapo, as raízes que come, a folha da siriguela, as cajás nossas, que são parentes do caju. Olívia, você pode consociar cajá com cajueiro para fazer polpa de cajá. Se dão muito bem a cajá e os cajueiros. São primas. Com siriguela, são primos. A pitomba está em extinção. A siriguela está em processo de extinção. E tem frutas de valor agregado e de vitamina fabuloso para nós. Pessoal, a gente está começando a chegar aqui na conclusão. Se alguém tem mais alguma observação, todo o material vai para você, para quem desejar, é claro. Se tem mais alguém aqui que quer fazer alguma observação. Aurinete, se tem mais alguém. Só para lembrar, Adalberto, a nossa batata também está ficando sem a fibra, né? Só se está colecionando batata doce sem fibra. E eu acho isso muito ruim. Nós temos umas batatas ainda nativas nossas, né? O Ceará é o primeiro ou segundo maior produtor de batata doce do Brasil. São Benedito é a capital da batata doce do Brasil, né? Então, a batata é indígena nossa, chegou aqui, ali na terra da Tayane, ela já tem uma presença de mais de 700 anos, provavelmente mais de 1000 anos. A batata de Pidoretama, que a girimum é laranja, é nativa nossa. O índice glicêmico dela é baixíssimo, da batata doce. Né? E a outra, que é lá do Peru e da Bolívia, aqui no Brasil eles chamam de batata inglesa. De inglesa não tem nada, mas ela tem 95 de índice glicêmico, tem muito açúcar. Tá certo? Os feijões nossos são fabulosos. As favas nossas são fabulosas. Então, são alimentos que podem ser consociados. A fava, né? A fava é rústica, ela se adapta, né? Numa capacidade enorme. Mais alguém, Aurinete? Não, que tem levantado a mão aqui, não. E aqui o chat apagou para mim, porque caiu aqui minha conexão, então não consigo ver. Então, pessoal, eu queria agradecer a vocês, a todos nós, tá certo? Esse material vai para vocês. Próximo momento,